aqui, nova. Acho que é novo, né? Não sei, não conhecia ainda. Boa noite, tudo bom? Gente, hoje a gente vai abrir essa conversa com um tema que a nossa mão direita não saiba o que dá a nossa mão esquerda. Eu brinco às vezes e digo que se isso acontecer, não dá briga nem fofoca, né? Uma não sabe o que a outra está fazendo, e às vezes é assim na vida da gente. A gente precisa de um certo momento de individualidade e de reflexão para as nossas ações. Esse capítulo, ele é um capítulo, eu falei que eu trouxe até um caderninho de anotação de 100 folhas, porque é um capítulo extremamente extenso. Ele é grande. E vocês, quem já está acostumado, tem alguma pessoa nova aqui na casa? Não? Então, legal. Quem já tem contato com o Evangelho e for até o capítulo 13, vocês sabem que depois, num determinado ponto do capítulo, os amigos espirituais que fizeram parte deste trabalho do Evangelho, eles dão algumas orientações. Chega a ser, como é o nome, orientação dos espíritos. E nesse capítulo são vários, acho que tem uns 5. Então, para não ter esse tempo, a gente não tem esse tempo para poder falar um por um. Então, eu fiz uma compiladinha aqui de informações e trouxe no final Emmanuel para a gente. E é legal nesse momento a gente ter o olhar e perceber o link que é feito de uma informação até a outra e no momento que isso foi feito, né? As épocas que isso foi que essa situação toda foi colocada e como a gente pode trazer tudo isso para o nosso momento de hoje. O nosso capítulo, ele começa com 2 falas de Mateus. E das 2 eu escolhi a passagem que Jesus encontra um leproso e o leproso pede para ele que seja curado. Ele diz: Senhor, o senhor pode me curar? E ele responde: sim, eu posso. E ele estende a mão sobre o leproso e nesse momento o leproso se cura. Muito bem. E Jesus vira para ele e diz assim: vá para a sinagoga, mostre para o sacerdote, mas não fale mais sobre isso, não comente nada sobre a cura. E depois você faz a oferenda que Moisés ofereceu. Naquela época se dava, como a gente pode chamar hoje, né, o dízimo, se ofereciam, tinham oferendas, dinheiro, os animais, o que você achasse que fosse necessário. E aí eu fiquei me perguntando assim, se isso foi uma cura e não era para ninguém saber, por que ele disse assim, vá até o sacerdote e mostre para ele? Alguém tem uma ideia? Esse foi o primeiro questionamento que eu fiz quando eu li a passagem. Vá até o sacerdote, mostre para ele, mas não fale nada para ninguém. Alguém tem ideia desse meio antagonismo, assim? Se não é para ninguém saber? O sacerdote na época, lá, eles eram responsáveis às vezes pela cobrança dos impostos, não exatamente eles cobrarem, mas eles cobravam as oferendas, eles eram meio juízes, né? Era um momento onde esses sacerdotes não estavam muito de acordo com a lei de Deus, né? E eu fiquei pensando, por que isso?
Então vamos pensar o seguinte naquela época. O que era lepra naquela época? Lepra era alguma coisa impura. Considerada maldição. Você imagina uma situação de um leproso, sem os cuidados, sem o conhecimento, sem nada. Era algo extremamente exclusivo daquela pessoa e que ela era completamente retirada do meio social. Era dela. Ela tinha que ficar escondida. Naquela época, era muito importante estar na sinagoga. Era a parte religiosa deles. E eles eram retirados do convívio social. Completamente excluídos. Aí a gente vai pensar, mas por que eu tenho que ir no sacerdote? Porque uma vez curado, ele voltando, o sacerdote é o que dava o aval de que ele estava curado e de que ele poderia voltar ao convívio social. Então Jesus disse assim, não comente sobre nada, apenas vá, seja feliz, volte para o seu convívio social, o seu convívio religioso, e depois sim você faz a oferenda. Por que depois sim? Porque aí seria permitido que ele retornasse à sinagoga. Então, nesse momento, a gente vê Jesus lá atrás romper com este momento ruim. Ele rompeu com essa parte de seletiva. Ele disse, não, eu te curo para você voltar. Então volte ao sacerdote para que ele possa te colocar novamente no convívio social. Porque ele não era amparado nem em casa. Não havia um pessoal que, né, que saíam da sinagoga e chegariam até a casa dele, perguntariam como ele está. Né? E aí a gente se pergunta assim, nós não estamos na época do Cristo, nós não estamos na sinagoga. Mas a gente bate um telefoninho assim, a gente dá uma perguntada se um amigo nosso some do nosso circuito. A gente sempre faz isso? Nossa, quanto tempo que eu não te vejo. Isso que a gente faz quando a gente encontra. Né? Será que a pessoa está passando um problema? Será que ela não está passando? Então Jesus mostrou nesse momento a importância do trabalho dele, a caridade dele, o amor dele era para fazer com que ele retomasse a vida. E ele se curou. Então, se a gente pensar em quantos momentos a gente pode ter essa cura dentro de nós, com as nossas dores, e quanto que a gente pode ajudar as pessoas que estão próximas de nós, e que às vezes a gente não bate nem no telefone. Porque muitas vezes a gente considera que a gente está muito mais cansado do que aquele que a gente acha que está cansado, não é isso? Se alguém falar assim para você, nossa, quanto tempo, eu acabei de fazer isso agora, eu fiz assim, nossa, gente, vocês nem sabem o que aconteceu. Eu tô morta, eu tô fazendo uma mudança, A gente sempre tem essa desculpa, né, para se colocar como, nossa, a minha ausência ou a minha falta de comprometimento sempre tem uma resposta. Então isso fala muito de como a gente deve fazer ou como a gente pode fazer o bem de uma maneira que você não use isso como uma exaltação própria. Ah, mas não tem aquela frase, né? Não tem aquela máxima que diz assim, o mal é muito mais ativo, muito mais proativo, inclusive, que o bem. Então, se eu tenho que fazer um bem escondido, vocês acham que tem que fazer o bem escondido? Então, como é que a gente faz um bem sem contar para ninguém? Oi? Como seria isso?
está mais na intenção. Se eu estou fazendo com a intenção de parecer com o aí já está bem minha recompensa na terra, vamos dizer, né? Talvez o bem que eu faço vai aparecer de algum jeito, né? Mas se no fundo eu estou fazendo, mas não estou querendo me aparecer com aquilo, no fundo mesmo, aí é um bem verdadeiro, né? Mas se no fundo eu tenho intenção lá de escondido, mas no fundo eu quero que apareça. É que às vezes o bem que a gente precisa fazer, a gente precisa de adeptos, a gente precisa de um grupo, a gente precisa de amigos, a gente precisa de colaboração. Então, se eu preciso de doação, se eu preciso me colocar à disposição e preciso de um grupo, eu vou precisar alarmar, porque senão não vem ninguém. Então, essa linha tênue entre a vontade de ser útil, a vontade de fazer o bem, e essa promoção, por algum motivo, ela se dá quando você percebe, e vocês que entendem isso já, eu tenho certeza, vocês percebem a proliferação do bem, como ele se difunde naturalmente, sem a gente nem perceber. Não tem aquelas coisas que a gente precisa que aconteça, você precisa de um apoio, você precisa, e aquilo vem, a espiritualidade manda, e a gente consegue, o dinheiro acontece, e aí vai, e isso vai se disseminando assim, por toda a parte que a gente deseja ajudar. Essa é a diferença. E aí tem uma passagem aqui do próprio Evangelho, que ele fala sobre o infortúnios ocultos, né? Então eu penso assim, a partir do momento que você tem um objetivo claro de ajudar, a partir do momento que você tem um objetivo sincero de se doar, você se reforça e se reforça na fé. E quando isso acontece, a ajuda do alto vem. Isso vocês não tenham dúvida. E aí tem uma frase que eu ouvi essa frase num filme que eu estava assistindo faz muitos anos, faz mais de 10 anos. Nunca esqueci essa frase, mas eu não sei qual é o filme, porque pegou na metade de um trailer. Era um filme, provavelmente um filme nacional, eu não sei o nome, até hoje eu não descobri, já botei isso no Google, de todas as formas que vocês possam imaginar, para ver se chega o filme, mas não chega. Era um filme nacional, sim. Então, assim, eles faziam uma imagem de uma parede azul, nunca vou esquecer isso, azul, descascado, envelhecido. Era um ambiente muito triste, um ambiente muito abandonado, né? E quando ele fazia a passagem dessa câmera, ele dizia o seguinte, que às vezes a tristeza do lugar ultrapassa a própria tragédia pessoal. E aquilo eu achei tão forte, porque se vocês pensarem no momento em que as nossas tragédias pessoais acontecem, e todos nós temos as tragédias pessoais, e aqui ele fala muito, o infortúnio oculto é aquele que acontece no paralelo, ao lado ou no meio das grandes tragédias pessoais, as calamidades. Então, quando existe uma grande tragédia, como houve em Ubatuba, como houve em muitos outros lugares, todos se comovem muito e ajudam. Mas e aquelas tragédias que a gente tem dentro da gente, guardadas? E que não, quando não está no momento de movimentação geral para ajuda, ninguém escuta. Né? E é nesse momento dessas tragédias pessoais, e quando eu digo tragédia, é porque assim, o seu problema
dependendo de como você lida com ele, ele pode ser um probleminha, um problema, um problemão ou uma tragédia. Isso depende de cada um e não cabe a ninguém julgar se o seu problema, que eu acho um probleminha, seja uma tragédia para você. Porque estamos em diferentes momentos de aprendizado, né? Eu sempre digo que a minha luz pode te iluminar, então ela ilumina a sua sombra, porque algo em mim já foi resolvido. E a sua luz ilumina em mim a minha sombra, porque algo em você já está resolvido e em mim não. Então essa é a troca energética que a gente faz o tempo inteiro. Nós trocamos luz desta maneira. O que é luz? É conhecimento. Conhecimento é entendimento. E quando ele é entendido e ele é ativo, e ele é edificante, ele se torna luz. Por isso que a gente tem um pouquinho de luz o tempo inteiro. E nesse Infortúnios Ocultos, existe uma passagem do Evangelho que fala sobre uma mulher que chega numa casa e lá ela encontra algo de uma tragédia pessoal muito grande. Pessoal, no caso, desculpa, uma tragédia familiar, né? Mas que para cada um que estava nessa família era uma tragédia pessoal. E a gente entende muitas vezes, aquele que tem um entendimento talvez diferente do outro, que quando a gente se abandona nos problemas, a gente faz o local da nossa vida. O que é o local da nossa vida? O lugar da nossa vida. O lugar da nossa vida é a nossa casa espiritual, o nosso corpo. Nós vivemos na matéria com o espírito, nossa alma. Então, o nosso lugar de vida, às vezes, pelo nosso abandono, ele se torna insalubre. Extremamente insalubre. Ele se torna não habitável. Então, a importância da gente buscar o conhecimento, buscar a fé, buscar a vontade de melhorar. Porque, às vezes, um pequeno problema faz do nosso lugar de vida algo completamente não habitável, como aquela casa. E aí, a tristeza do nosso lugar de vida fica muito pior que, na verdade, o nosso problema. Porque esse problema tem solução. Mas a gente abandona. E aí a gente vive numa casa feia, num corpo feio. Corpo feio que eu digo assim, veja bem, não é um corpo feio. Num corpo judiado, num corpo cansado, num corpo triste. Né? Então, sempre pensar nisso, porque a própria caridade nos traz a vontade e o renascimento de cuidar desse nosso lugar de vida. Porque a gente vai cuidar do nosso lugar e a gente vai cuidar também do lugar do outro. A gente vai ajudar o outro a cuidar do lugar dele. E nessa passagem da mulher que ampara essa família, alguns aqui já devem ter escutado, talvez, mas eu vou repetir. É uma senhora que tem uma filha adolescente. Sempre me chama a atenção da filha adolescente. Quando fala filha adolescente, eu tenho uma. Então, como ela fala dessa filha, eu falo assim, nossa, como é que eu faço para fazer isso com a minha, né? E ela dá uma assistência, não sei se vocês já ouviram essa passagem, ela dá uma assistência a uma família que o pai da família está doente no hospital. E a família fica sem recursos. Inclusive os recursos básicos, né, de alimentação. E ela encosta sempre uma carroça, a época que se passa esse conto aqui, esse relato, ela encosta uma carroça e descarrega tudo o que é necessário, o leite, a comida, a roupa, brinquedo. E junto disso, ela vem trazendo também um apoio espiritual, um apoio moral. Ela conversa muito com essa família, ela dá esse apoio. E ela vai até o hospital
acalmar o pai de família, este pai da família, ela vai acalmar e dizer assim, eu estou cuidando da sua família. Fique tranquilo que nada vai faltar ali. E aí tem um fato aí para a gente refletir. Como que a gente dá um apoio moral e espiritual? Como que a gente fala de Deus? Como a gente fala de Jesus? Como a gente fala do apoio do universo? Como que a gente conversa com pessoas e crianças que têm fome? Como a gente faz isso? Se eu não consigo nem saciar o meu parte física primeiro, se eu não tenho alimento, se eu não consigo que o meu corpo físico funcione, como que eu chego para crianças que estão com fome, estão subnutridas, estão muito entristecidas, que vivem numa miséria extrema ou que falte qualquer coisa em casa? Como que a gente vai falar de espiritualidade se o corpo físico não está funcionando? Vocês concordam com isso? Eu posso falar. Mas, gente, vamos falar a verdade? Quando dá meio-dia, o povo do meio-dia que almoça já não almoça, já não começa a dar os 5 minutos? Falando sério, para quem trabalha fora, quem tem horário, quem tem rotina. Quando você passa o seu horário do seu almoço, que às vezes o seu trabalho, né, dá aquele rolo, você precisa correr, quando chega 4 horas da tarde, eu tô com dor de cabeça, ou eu não almocei, ou eu tô com o estômago... Você percebe o que acontece com a falta de comida, a falta de alimento? Então, nessa passagem, ela mostra que ela traz a caridade material e a moral juntos. Porque não adianta ela ir lá e conversar sobre algo que precisa primeiro ser alimentado. Esse corpo precisa de alimento. Então, ela vai, faz todo esse processo, e ela tem uma filha. E essa filha, ela diz assim, você tem vindo comigo? Você está vendo, né, o que está acontecendo aqui? Mas isso é muito legal para os jovens, assim, né, para eles começarem a pensar nisso. Você não tem aqui, neste momento que eu estou fazendo isso, alguma coisa realmente sua. Porque eu trouxe o alimento, eu estou aqui conversando. Então ela faz assim uma proposta para a filha, e isso é uma coisa muito bacana, porque é um processo de educação que ela está falando. Ela não está cobrando, ela está educando. E ela disse assim, o que você tem para dar aqui? A filha pensou, falou, eu vim com você. Não, vim comigo, né? Carroça é minha, comprei as coisas. Ela falou, você já pensou em aprender a costurar roupas para as crianças? Você já pensou em ir até o hospital e conversar com alguns doentes, ou sentar aqui e dar uma palavra? A menina falou, não. Então, é para você começar a pensar nisso. Porque a vida se apresenta para a gente de uma maneira que o tempo inteiro você precisa se reinventar, concorda? Quando você acha que o negócio está ficando bom, muda. Quando você acha que o negócio está ficando bom, muda. Às vezes muda para muito melhor e às vezes muda para pior. E a gente diz assim, como que isso aconteceu? Num momento extremamente bom, a vida dá uma virada no relacionamento, no trabalho, nas amizades. E uma grande parte desse processo que a gente passa, a gente não percebe, a gente, se tem um entendimento,
a gente não busca dentro da gente isso. E aí eu trouxe um exemplo, eu vou contar a história, eu não tenho ela completamente formada na minha cabeça, mas tem uns pontos aqui, que amarra todo o resto do Evangelho. E o que eu achei muito interessante, que na hora que eu estava preparando isso, pela segunda vez consecutiva, eu vou escolher das orientações espirituais, um dos amigos espirituais, eu escolhi o mesmo, e depois eu lembrei que eu já tinha escolhido ele de novo, não deve ser à toa. Eu escolhi São Vicente de Paulo. E aí tem a história de São Vicente, e depois que eu elaborei a história dele, eu fui ler alguns trechos assim que eu tinha marcado dos outros três. E os outros três, numa sequência linda, confirmavam aquilo que tinha acontecido. Então, quando essa vida dá uma virada, assim, que a gente fala, e aí? Né? Porque o começar de novo é aquela história. Eu só consigo começar de novo se eu não tiver com o meu lugar de vida insalubre. Porque senão eu não consigo começar. E eu preciso. Porque eu estou aqui para alguma coisa completar. Então, sabe aquela frase que vocês escutam aqui, orar e vigiar o tempo inteiro? O que é o orar e vigiar? Orar e a gente pede, vigiar é para limpar a casa. Então a gente pede sempre uma ajuda, que esse nosso lugar de vida, o nosso lugar de fala, não fique, principalmente o de fala, não se torne algo que não possa ser habitado. E São Vicente de Paulo tem uma história assim. Ele nasce na França, Paris, em 1858. Ele nasce numa família de agricultores, o pai e a mãe, e naquela época, as pessoas que eram religiosas eram muito religiosas, e a mãe tinha muita atenção a isso. E a mãe sempre criando 6 filhos com muita religiosidade. Mas o Vicente, ele meio que se sobressaía. Ele tinha uma inteligência assim, além dele ser mais religioso que os outros, ele se sobressaía na inteligência, gostava de livros, né? E aí, ali naquela paróquia onde eles viviam na comunidade, ele cuidava de ovelhas, né? Que era a agricultura e a criação de animais era o meio de sobrevivência da época. Tem um paroco que chega lá e fala assim, olha, fala pro pai do Vicente, põe o menino na escola. Esse menino... E aí é uma coisa muito estranha, porque assim, são 6 filhos. Mas só põe o Vicente na escola. Né? E muitas vezes colocar as crianças na escola naquela época era simplesmente tirar a mão de obra de casa. Quem que vai para a lavoura, quem que vai cuidar dos animais, quem que vai... Bom... O pai, obviamente, assim, sem nenhum julgamento, porque precisava naquela vida, naquele momento sobreviver, os recursos não eram bons, não eram tão fáceis. O pai fala, bom, já que eu vou pôr na escola, eu vou pôr numa escola religiosa, para a Ordem de São Francisco. Porque assim ele se torna padre e vira rimo de família. Ele se forma e fica tudo certo, e ele continua sustentando a casa. Ele colocou, sim, e ele seguiu, sim, a profissão, ele virou um padre, e depois ele viajou, e ele estudou, e ele se tornou teólogo, fez universidade, e lá por um momento, num lugar, existia uma pessoa que ouvia as pregações dele. Gente, vai vendo a vida dele. É para a gente refletir as viradas que a vida vai dar. Aí ele se tornou padre e existia uma viúva que sempre escutava ele. E a viúva fez o seguinte, ela já estava bem velhinha, ela deu uma herança para ele. Ela deu uma casa e um dinheiro. E ela disse assim, este dinheiro você vai ter que ir lá em Marsella cobrar, porque essa pessoa está me devendo. E ele foi cobrar o dinheiro. Ele pegou o dinheiro
E falou, bom, como toda pessoa consciente, né, que a gente faz isso, eu vou voltar de navio, porque é mais barato. E ele volta de navio. E quando ele está no navio, perto da Tunísia, o navio é sequestrado por piratas. E fazem dele um escravo. Tomaram o dinheiro dele e ele virou escravo. Vai vendo a vida dele. Nessa virada de escravo, ele foi vendido, e ele chegou na mão de um ex-católico, que se chama, na história dele, renegado, de um ex-católico que se tornou muçulmano por medo, porque os católicos eram perseguidos, ele era muçulmano, ele se tornou e ficou escravo. E esse muçulmano tinha 3 esposas. Uma delas era muçulmana e, pela história, gente boa. Resumo. Ela escutava ele cantar e foi perguntar o que era e chegou para o marido e falou, poxa, mas você era católico, tão bonito, por que você deixou de ser católico? Então, beleza, eu vou voltar a ser católico e nós vamos embora daqui, porque se eu tiver que ser católico aqui não vai dar. E fogem 10 meses depois, atravessando o Mediterrâneo. Ele foge, ele chega num outro lugar, ele conhece um vice-legado do Papa, e aí a história dele segue, até ele ser nomeado um vigário ali, ele cresce nesse caminho dele, e aí ele vai ser, no final, ele vai ser capelão de uma rainha. Quando ele vai ser capelão da rainha, ele não quer morar no palácio, ele vai morar numa pensão, e quando ele vai morar na pensão, ele vai morar com um juiz, e ele fica doente. E quando ele fica doente, ele chama o farmacêutico. O farmacêutico vai até o armário pegar um copo, tem o dinheiro do juiz, o farmacêutico rouba o dinheiro do juiz e ele é acusado de roubo. Vicente não está dando certo, né? Não era São Vicente, né? Mas era o Padre Vicente e não está dando. O Padre Vicente não está dando certo. Ele é retirado desse lugar, ele é levado para um outro lugar. E neste outro lugar, ele finalmente encontra pessoas adequadas. E aí ele faz o seguinte, ele vai para uma igreja pequenininha de camponeses e agricultores. Ele cria a primeira congregação, aonde ele vai cuidar dos camponeses. Ele cria a congregação da missão e a confraria da caridade. Uma delas cuida da assistência espiritual e do corpo, e a outra cria da evangelização dos camponeses. E daí, ele disparou em obras, e ele encontra em tal momento uma camponesa, e essa camponesa se torna a primeira missionária dele, a primeira irmã de caridade. Se juntam com mais 4, e hoje no mundo são milhares. Além dos vicentinos, que não foi ele que fundou, os vicentinos são inspirados nele. E hoje ele é o patrono da caridade da Igreja Católica. Veja bem. E ele veio para Kardec e ele dá a colaboração dele. E a passagem interessante, por que eu fui ver a história dele? Porque ele diz o seguinte, ele diz assim, sejam bons e caridosos e terão em suas mãos a chave para entrar no céu. E somente pelo devotamento ao próximo que a alma pode elevar às regiões espirituais superiores. E ele diz assim, que nós espíritos também somos humildes. E que aqui, meus irmãos, eu não vou contar quem eu fui. Falei, mas você não vai contar, eu vou procurar, né? Você não vai contar aqui, eu quero saber. E eu fui atrás da história, porque no catolicismo isso é muito difundido. Então ele diz assim, olha que lindo. Os homens fortes, preparem-se. Homens fracos, façam da doçura e da sua fé ferramentas.
sejam mais convincentes e constantes na propagação da doutrina espírita. Deus permite que nos manifestemos a vocês apenas. Deus permite que nós, espíritos, nos manifestemos para vocês apenas para estimular o zelo e as virtudes que vocês já possuem. Percebem? Nós apenas vamos até vocês só para lembrar que vocês já sabem disso. E aí, passando para ele, a gente tem Cáritas, né? E aí chega um espírito protetor. Aí está escrito assim, na segunda mensagem desse espírito: se Deus permite que às vezes vocês sejam pagos com ingratidão, é para experimentar a perseverança que devem ter em praticar o bem. Mas no nosso vocabulário se lascou bastante, né? Pensa. Ele morreu em 1000. Eu tenho uma data, não sou ruim de dar. Ele morreu em 1737. Você imagina naquela época ele morreu com 80 anos? Se ele não tinha uma missão aqui para fazer? Isso porque ele foi preso, porque ele foi sequestrado, porque ele foi... E aí chega São Luís, em 1860, dando outra informação, na sequência. A correta beneficência, quando praticada exclusivamente entre pessoas de uma mesma opinião e de uma mesma crença ou de um mesmo partido? Kardec pergunta. É correto isso? É correto a gente ter a caridade somente entre as pessoas que a gente tem afinidade? Ó, tá escrito aqui partido, viu? Foi o que eu coloquei, tá no Evangelho, né? E partido qual é? O partido pessoal, a sua afinidade, o seu entendimento, todas as coisas com que você compactua. Então ele pergunta, é correta a beneficência quando praticada, a caridade exclusivamente entre as pessoas de uma mesma opinião ou de uma mesma crença ou mesmo partido? O que vocês acham? Né? Não é o suficiente. Por afinidade, é claro que nos juntamos àqueles que têm as mesmas ideias, mas sabemos que as ideias diferentes, o diferente, o antagonista muitas vezes é o contraponto. Né? O antagonista é muitas vezes um contraponto importante. Então ele responde, não, pois é justamente o espírito de grupo, de seita, de partido, que é preciso abolir, uma vez que todos os homens são irmãos. Não, vou terminar aqui. Bom, para a gente finalizar isso, eu trouxe um trechinho de Emmanuel, que aí eu fiquei assim, encantada, como que as coisas vêm se encaixando, né? Um fala, acontece com o outro, vem atrás, vem vindo, aí vem Emmanuel, no final. Esse livro é O Missionário da Luz, ele é de André Luiz, mas o prefácio dele é de Emmanuel, sempre Emmanuel abre. E aí a gente está falando da caridade, da diversidade, do apoio, do bem que prolifera. E por que às vezes a gente não consegue fazer isso? Aí Emmanuel faz assim, ó, se vocês não entenderam porque vocês não conseguem, eu vou explicar para vocês. Então vamos lá. Ante os tempos novos, ele abre o livro de André Luiz. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Então, quando você fala de fada, de Papai Noel, elas ficam loucas. Mas se o narrador modifica a palavra,
Fixando na realidade educativa, retrai-se a mente infantil, contrariada e cansada. Se eu chamo para fazer o dever de casa, se eu falo que tem que tomar banho e que tem que ir para a cama cedo, o que acontece? Fica contrariado. E aí ele diz que os corações ainda tenros amam um sonho e aguardam um heroísmo fácil, porque são crianças. Elas querem o sonho, elas querem a fantasia. A vida, porém, espera-os com as leis imutáveis, ou seja, não sei se vocês já viram essa brincadeira que tem nas redes sociais. Aproveita quando você fizer 14 anos, eu vou te pôr no jovem aprendiz. Alguém viu isso? Não, é um bebê no colo e a mãe fala, se aproveita, quando você fizer 14 anos, eu vou te pôr no jovem aprendiz. Então ele diz, a vida, porém, espera com suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos. E aí ele continua mais um pouco e diz assim, enquanto os espíritos sábios e benevolentes, enquanto que os espíritos sábios e benevolentes trazem para nós, adultos, a visão de um mundo futuro, um mundo tranquilo, um mundo de serenidade, que descanse em paz, que vá por outro lado, porque a estrela, mais uma estrela no céu, e aí a gente, né, vai indo, ele diz o seguinte, a consolação é sublime, o conforto é desejado. Os corações recebem a mensagem do céu, né? Vocês estão... Vai descansar em paz, meu. Mas quando o plano superior revela alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante e do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, nós não escondemos a desagradável impressão. Nós somos também essas crianças, exatamente assim. E a maioria espanta-se e tenta o recuo. Opa, tem trabalho. A gente vai lá e já volta. Pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Aí ele fecha assim. Ninguém, contudo, ninguém perturbará a lei divina. Ninguém. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando devagarinho, com paciência maternal. Então, assim, tudo isso que a gente não entende, né? Nós não entendemos mesmo. Se tivéssemos entendido tudo, não estaríamos aqui. Mas também tem um lado bom, a gente está aqui com a oportunidade de entender, com a oportunidade de seguir. Então, que a gente sempre pense, né? Que o universo, que a vida, que as leis divinas, elas têm essa paciência. Agora, a gente também não precisava testar a paciência dela, né, gente? Podia dar uma ajuda, dar uma seguidinha aí com um pouquinho mais de vontade. Alguém gostaria de colocar alguma coisa sobre isso tudo? Alguma passagem interessante da vida? Alguma coisa que possa ilustrar isso? Vocês têm que falar porque eu não posso falar que eu sou preletora. Vocês têm que me contar alguma coisa. Se a gente não caminha, né? Vocês falam brincando pra mim que a vida é igual um ciclo, né? Se a gente parar, uma hora a gente vai cair lá de cima, né? Falam brincando pra mim, né? Mas é verdade. Então, caminha, né? Porque se você não caminhar, o rolo vai te jogar. Quando a gente tem várias... Maior, né? Maior. Nossa, o esforço vai ter que ser maior, né? Se você fosse resolvendo as coisas no dia a dia, que nem você falou, deixa a casa limpa, deixa a casa em ordem, faça tudo em ordem. Você vai deixando, daqui a pouco aquele negócio te joga num rolo que
Que aí é aquela história, nosso lugar é insalubre mesmo, né? A gente não consegue viver nesse momento. Ir, né? Você não sabe por onde começar, desespero, agonia, tô perdido. Olha, eu não sei vocês, mas quando eu vou limpar minha casa, durante muitos anos, eu tive um processo, hoje está um pouquinho melhor porque eu já estou cansada, entendeu? De verdade, já... Né? Aí você começa a coluna a ficar ruim, a outra parte da coluna ficar ruim, o joelho dói, são essas coisas. Mas assim, durante muito tempo eu me organizava internamente quando eu fazia limpeza na minha casa, na casa física, né? Eu morava num apartamento, então eu começava a limpar o quarto, tirava tudo do quarto, voltava tudo para dentro, tirava tudo da sala para na cozinha, voltava tudo para dentro. E no final do dia, eu tinha uma amiga que falava assim: como foi seu final de semana? Foi ótimo, eu fiz uma faxina ótima em casa, tá lindo. Você não quer vir aqui ver? Eu falava assim, o quê? Eu fiquei final de semana. Mas porque era um momento da minha vida que eu precisava organizar o externo e aí eu ia organizando o interno. Alguém tem esse problema aqui? Ninguém tem, viu, Roberto? Tem ninguém tem, só eu que faço faxina em casa. Assim. Entende? Depois, com o passar do tempo, eu fui amadurecendo algumas coisas na minha vida, de verdade. E aí eu já conseguia fazer uma limpeza interna, sem mexer no externo. Né? Era quase uma compulsão, assim. Tinha uma brincadeira que tinha um comercial da Dona Neura, não sei se vocês lembram, vocês lembram da Dona Neura? Aí minha mãe falava, mas Dona Neura, você limpa... Mas por quê? Porque a limpeza tinha que ser interna. Né? Quando eu conseguia pôr tudo no lugar, aí eu começava de novo. Então hoje, por conta da quantidade de trabalho, de serviço que eu acabei assumindo, eu consigo setorizar. Então hoje é interno, amanhã eu faço ali, depois eu faço aqui. E, gente, falar para vocês, deu certo, viu? Eu consigo fazer muito mais coisas do que eu fazia antes. Tem mais espaço? Acabou? Então tá. Olha, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje, para a gente sempre pensar assim, eu não preciso esconder o que eu faço, nunca. Eu acho que nem para o bem, nem para o mal. Porque para o bem, se for sincero, prolifera. Para o mal, se eu coloco para fora, eu externo a minha sombra. E a minha sombra precisa ser iluminada. Aí a gente trabalha e ela deixa de ser sombra. Então, muito obrigada. E a gente vai fazer a oração